Irmãos, paz do Senhor. Amém? Te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje do livro do Apocalipse. Vamos começar orando, né? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado a Deus por este momento, por este tempo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado. Obrigado porque nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos na Sua presença, o privilégio de estarmos na Sua casa. Obrigado pelo privilégio de contarmos com a presença do Espírito Santo no nosso coração, ministrando a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que a Tua palavra possa encontrar em nós um solo fértil e produtivo nessa noite, e que a nossa vida glorifique e exalte ao Senhor, o nosso Deus. A Ti toda honra, glória e louvor. Toma esse local, toma esse ambiente, que todo o pensamento agora seja levado cativo até a presença de Cristo, que tenhamos a liberdade, Senhor, de podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. A Ti todo o louvor e toda a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis assentar? Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da igreja de Sardes. O título da lição hoje diz que Sardes era uma igreja apática e irrelevante. Eu fiz um estudo paralelo e talvez coubesse também o título de Sardes, a igreja morta. E a gente vai ver o porquê disso hoje. Apocalipse 3, acharam? Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor. O alvo do estudo dessa noite é nos levar a fazer uma avaliação a respeito do nosso estado espiritual. Como é que a gente está? Como é que está a nossa vida espiritual nessa noite? Fazer uma avaliação se não corremos o risco de sermos acometidos por uma morte espiritual. Avaliar se não existe na nossa vida hoje alguma área que necessita ser tratada diante de Deus. E é uma avaliação profunda, individual e que requer de nós toda a diligência. Elementos como apatia espiritual, como frieza, como mornidão, como distanciamento. Elementos como o deixar de viver na unção do Espírito Santo, o deixar de viver pelo o poder de Deus. Elementos como o desrespeito ou o descaso com a palavra de Deus tem levado muitos crentes a um processo de falência espiritual.
E é nessa vertente que o Senhor Jesus Cristo hoje vai tratar com a igreja de Sardes. Sardes é a quinta igreja de uma lista de 7 que nós estamos estudando. A cidade era considerada nos seus dias como uma espécie de fortaleza por causa da sua posição geográfica. Ela era cercada de montanhas, o que trazia para as pessoas da cidade uma sensação de proteção e de segurança. A cidade também era um centro industrial muito importante naquela época. Ela possuía uma considerável importância socioeconômica. Na cidade de Sardes despontava um próspero mercado baseado na lã e na tinturaria. Roupas, vestes, vestimentas, tapetes. A vida econômica da cidade girava em torno desse mercado. E era uma vida próspera. Nós temos uma cidade aqui no interior, me corrige aí quem sabe, se eu não me engano é Ibitinga, é a terra acho que do bordado, não é isso? Pois bem, Sardes naquela época era uma referência nessa área. Na área de produção de vestes, de roupas, de tinturaria. Uma cidade importante economicamente que chamava a atenção. A vida religiosa do povo daquela cidade seguia a mesma regra das outras 4 cidades e igrejas, ou melhor, as cidades, as igrejas não, mas seguia a mesma tendência das outras 4 cidades que nós estudamos até aqui. A vida religiosa estava estruturada sobre uma cultura de idolatria e de paganismo. Qual era o tipo de vida das pessoas na cidade de Sardes? Lembre-se, era uma cidade em crescimento, era uma cidade próspera. O estilo de vida das pessoas daquela cidade era um estilo de vida baseado em luxo e dissolução. E o Evangelho alcança Sardes. E quando o Evangelho alcança a cidade de Sardes, a igreja se estabelece ali. Agora, na leitura que nós fizemos, o Senhor Jesus Cristo vai primeiramente se apresentar à sua igreja que está ali em Sardes e diz para eles, olha, ao anjo da igreja em Sardes, escreva estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vocês se lembram que nas primeiras aulas a gente aprendeu que alguns números vão se tornar simbolicamente muito representativos ao longo do estudo do livro do Apocalipse? Lembram-se disso? O número 7, ele vai se tornar como uma referência para aquilo que nós entendemos como completude. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, uma referência à pessoa do Espírito Santo em toda a sua plenitude. Espírito Santo, e eu peço a você que, por favor, preste atenção nos detalhes do que o Senhor Jesus está falando para a igreja. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele está falando, eu sou aquele que envio o Espírito Santo à igreja. Espírito Santo que é o único capaz de genuinamente trazer um avivamento à igreja. Tenho os 7 Espíritos de Deus e também sou aquele que tenho as 7 estrelas. Os mensageiros, uma referência àqueles que Deus constituiu e levantou como os pregadores, os proclamadores da sua palavra. Palavra de Deus, que é a única que pode trazer vida ao coração da igreja. Porque a tua palavra é viva e eficaz.
Ela é como uma espada afiada de 2 gumes que corta até o ponto de trazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela, a tua palavra, Deus, ela é apta para discernir aquilo que você, que nós carregamos na nossa mente e no nosso coração. Palavra de Deus que não volta para Ele vazia, mas ela é poderosa para fazer aquilo para o qual o Senhor a destinou. Palavra de Deus que quando os discípulos são confrontados, eles chegam à seguinte conclusão: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Dá para você entender que nessa apresentação Jesus está tratando com a igreja sobre esses 2 aspectos importantíssimos. Eu sou aquele que envia o Espírito Santo para avivar a vida de vocês. Eu sou aquele que tenho a palavra que gera vida no meio da igreja. E aí, o Senhor Jesus, depois de se apresentar à sua igreja, agora vai apresentar para ela um diagnóstico. De que maneira ele estava vendo, estava enxergando a vida da igreja em Sardes. Lembre-se que o contexto da cidade era um contexto de prosperidade, correto? Não era um contexto de prosperidade, de crescimento. O dinheiro girava na cidade. As pessoas eram bem resolvidas financeiramente. E a visão que a igreja, preste atenção nisso, a visão que a igreja tinha de si mesma era justamente esse, de ser uma igreja próspera. Nós somos prósperos espiritualmente. Nós somos bem relacionados com a sociedade. Nós somos uma influência positiva no meio no qual nós encontramos. E enquanto a igreja se via como próspera espiritualmente, a sociedade à sua volta olhava e via a igreja como próspera financeiramente. Puxa, os membros dessa igreja, eles são abastados. Eles são resolvidos financeiramente, eles são influentes, eles até participam conosco nos nossos propósitos, fazem boas obras, ações sociais. Eles têm até um certo relacionamento e afinidade conosco. A igreja se via próspera financeiramente, ou melhor, espiritualmente. A sociedade via a igreja próspera financeiramente. Mas a pergunta que fica era como Cristo enxergava a igreja. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer, um diagnóstico da verdadeira situação daquela igreja. E ele vai estabelecer e distinguir no meio daquela igreja 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? Mais alto. Quantos grupos? 3. 3 grupos de pessoas, os quais ele vai adjetivar, qualificar, um por um. O primeiro grupo que ele identifica é o grupo dos crentes mortos. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você parece ter vida. Você tem uma boa aparência. Você tem uma boa posição. Você está firmado em si mesmo, mas a verdade é que aí dentro você já morreu e morreu muito tempo. Características dos crentes mortos: apatia espiritual, frieza. Não tem mais alegria, não tem mais disposição, não tem mais prazer em vir à casa de Deus, não tem mais prazer em louvar, em ouvir uma pregação, não tem mais a disposição de ser ativo, participativo, cooperador
na obra de Deus. Tornaram-se insensíveis ao ponto de virarem literalmente um bloco de gelo. Não choram mais com os que choram. Não sentem mais alegria por aqueles que se alegram. Mortos. Espiritualmente, parte considerável da membresia daquela igreja cheirava mal espiritualmente. Eu já tive a infeliz experiência de atender algumas situações na minha profissão, que você chega em um local que alguém já está morto há algum tempo. É uma experiência desagradável. Mas aquela é a realidade que limita cada um de nós aqui, que nos nivela como seres humanos, porque viemos do pó, e é para lá que a gente vai voltar. E nessa hora, nesse momento, a ficha cai e você se dá conta, como é que nós podemos ser assim? Como somos frágeis, como somos limitados, como somos pequenos. Uma igreja morta, uma igreja infrutífera, de quem já não podia se esperar muita coisa. O segundo grupo que o Senhor Jesus diagnostica aquela igreja, identifica no meio dos crentes, é o grupo daqueles que ainda não morreram, mas estão a um fio de morrer. É o grupo dos quase mortos. É o grupo daqueles que foram perdendo a alegria. É o grupo daqueles que um dia estão aqui e outro dia estão lá fora. É aquele grupo que até canta, que até louva, que até oferta, mas na mesma proporção não tem o mínimo receio de viver à vontade os prazeres e os deleites da vida e da carne. Vigia e consolida o resto que está para morrer. Dá para entender isso? Jesus olhando para a igreja e vendo um grande grupo dentro daquela membresia de crentes que já morreram espiritualmente. Aí ele olha para o outro lado, tem um outro grupo, um grupo daqueles que estão prestes a morrer. E no coração deles, eles pensam que são prósperos. Na avaliação que eles fazem da sua própria vida, eu estou bem. Não. O terceiro grupo que ele vai identificar é o grupo que faz a diferença. É o grupo daqueles que estão vivos. No entanto, aí em Sardes, ainda existem poucas, veja o que a palavra diz, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Observe que esse grupo, ele é a minoria, irmão. E aí a gente começa a entender, preste atenção e leve isso para a sua vida, que quando a igreja vai tratar de coisas mais fortes e mais profundas, o grupo dos presentes, ele é menor. E deixa eu dizer para você uma coisa aqui, coisas profundas com Deus, elas ocorrem na maioria das vezes nas coisas mais simples da vida. Que é uma profundidade maior do que você viver a inteireza do Evangelho no seu dia a dia. O simples fato de você ser fiel, o simples fato de você ser obediente, o simples fato de você testemunhar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, é de uma profundidade, é de uma extensão tamanha que nós somos incapazes de alcançar. Toda quinta-feira que eu estou aqui, encerrada a aula, eu vou buscar meu filho na faculdade. E no caminho eu passo na porta de um templo pagão.
me parece ser um local pequeno. A quantidade de pessoas do lado de fora é inacreditável. É inacreditável quanta gente está do lado de fora, na calçada. Tem gente que fica na rua, esperando para receber um passe, esperando para receber um conselho de um demônio. Cheio de gente. Estão correndo atrás de água suja. Alguns conscientemente, outros enganados e iludidos. Mas lá está cheio. Aí Jesus olha para a igreja de Sardes e fala assim: olha, quando eu olho para vocês, a quantidade dos dignos, a quantidade dos santos, a quantidade dos justos, a quantidade dos fiéis que eu encontro é de poucas pessoas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós fizemos tanto, trabalhamos tanto, realizamos tanto. E publicamente, o Senhor dirá a cada um deles: apartai-vos de mim. Vocês, plural, tá? Vocês, que tomaram a decisão de viver na iniquidade. Você sabe qual que é a diferença entre impiedade e iniquidade? Sabe? O ímpio é o ateu, é o descrente, é aquele que não está nem aí para Deus. Não crê, não acredita. Falar com ele é a mesma coisa que falar com um móvel. O iníquo é aquele que conhece a verdade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que Deus espera dele. E conhece a verdade. Mas ele opta em fazer aquilo que desagrada a Deus. Vocês conheciam a minha vontade. Vocês sabiam tudo o que eu esperava de cada um de vocês. E vocês optaram conscientemente por fazer aquilo que me desagrada. Então, no reino do meu Pai, não há espaço para vocês. Não há lugar para vocês aqui. Jesus vai apresentar esse diagnóstico para a igreja de Sardes. E sabe qual que é a pergunta que sobe ao meu coração hoje? É qual o diagnóstico Jesus traça quando ele olha para a igreja do Nazareno aqui dos Campos Elíseos? Qual que é o diagnóstico? Para pensar um pouquinho. Qual que é o diagnóstico que o Senhor Jesus tem ao seu respeito nessa noite? Ao meu respeito nessa noite? Se fosse necessário dividir a nossa igreja em grupos, aonde eu estaria? Aonde eu me qualificaria? Que Deus tenha misericórdia de nós. O autor da lição, ele faz uma observação interessante a respeito da morte espiritual. Ele diz que existem dois tipos de morte espiritual. Dois. Quantos tipos? Dois tipos. A morte espiritual na qual estão inseridos os ímpios, aqueles que não creem, que desrespeitam a Deus, estes já estão mortos em seus delitos e pecados. Mas também existe um tipo de morte espiritual na qual estão enquadrados aqueles que já foram regenerados. Naqueles que um dia fizeram a boa confissão de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estes que acreditam fazer parte da igreja, estes que frequentam os bancos da igreja, estes que olham para si mesmos e acreditam ser prósperos de alguma maneira, mas se tornaram infrutíferos em si mesmo, inoperantes em relação à sua confissão de fé. E é sobre isso que a gente tem que fazer uma análise profunda na nossa vida hoje. Qual é a nossa real condição diante de Deus, diante de Cristo? Qual é a nossa real condição diante da igreja? Ei,
diante da igreja, diante dos homens. A Bíblia diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Amém? Ei, escute. A Bíblia nos exorta a sermos o bom perfume de Cristo. Amém? A Bíblia nos exorta a sermos a carta viva de Deus para essa humanidade. É isso que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado. Não tem problema. É aí mesmo, dessa sua maneira, nessa sua forma de ser, que Ele vai te usar. Que Ele vai se revelar através de você. Depois de apresentar esse diagnóstico da igreja, agora o Senhor Jesus vai enviar algumas exortações a esses dois grupos, ao grupo dos mortos e dos quase mortos. Mas antes de entrar nessas exortações, observe comigo. Quem é o dono da igreja? Não, irmãos, mais alto. Quem é o dono da igreja? O Senhor Jesus. A igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele a comprou mediante o preço pago na cruz, o derramar do seu precioso sangue. Ele nos deu redenção, ele nos resgatou. Cada um de nós aqui, por causa do problema do pecado, estava nas trevas, estava na lama, estava debaixo do controle do diabo. E só o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino de Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o proprietário, Ele é o dono, Ele é o noivo, Ele é o cabeça da igreja, Jesus. E mesmo crentes vivendo uma apatia espiritual, mesmo crentes vivendo um distanciamento da palavra de Deus, mesmo os crentes deixando de fluir no Espírito Santo, de buscar comunhão com Deus, mesmo havendo cristãos que se tornaram insensíveis, havendo cristãos que se enfraqueceram, que de repente viraram as costas para Deus e voltaram para o mundo, mesmo tendo gente assim dentro da igreja, Jesus nunca deixou de amá-la e de cuidar dela. E isso fica claro nas suas palavras, no livro do Apocalipse. É por isso que o Senhor Jesus vai exortar esses dois grupos. Ei, escute, Ele não desiste de nós. Ele vai lutar por cada um de nós até o fim. Ele não desiste da gente. Ah, isso é lindo demais, hein? Isso é lindo demais. Você cheio de falhas, eu cheio de defeitos. Ah, irmão, se você passasse um dia comigo. Você fala, mas é você mesmo? Sou. Esse sou eu. E mesmo assim, Ele não desiste da gente. Oh, Jesus é maravilhoso, irmãos. Tem tanta gente aí que o pai já desistiu, que a mãe já desistiu. A esposa já não aguenta mais, o marido já não suporta. E Ele não desiste. O Espírito Santo vem e nos consola, e nos confronta, e nos exorta, e traz à nossa memória tudo aquilo que Deus já fez, e ministra o nosso coração. Às vezes a gente se endurece e Ele não para, Ele continua, Ele martela, é o martelo que esmiuça a penha. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que vai à cruz e derrama o sangue, que paga um preço tão grande, tão alto. A igreja é dele, e Ele não desiste dela. Ele se volta para esses dois grupos,
os mortos e quase mortos, e vai exortá-los. Primeira exortação que ele vai trazer para aqueles irmãos. Ele vai dizer para eles: vigiem. Ei, vigia e consolida. Tornem-se vigilantes mais uma vez. Busquem mais uma vez. Despertem mais uma vez para a realidade. Lembra-se do contexto que a gente estudou? A cidade estava construída entre montanhas. O povo da cidade tinha uma sensação de segurança e de proteção. Ei, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Aqui ninguém vai entrar. Lê do engano. Por duas vezes a história diz, no período do Novo Testamento, por duas vezes, ladrões invadiram, devastaram, assaltaram a cidade de Sardes. E me parece que essa falsa sensação de proteção e segurança conseguiu de alguma maneira adentrar no seio da igreja, a ponto de parte considerável da membresia ter deixado de ser vigilante, ter deixado de vigiar. Eles foram se tornando familiarizados com a cultura lá de fora. Eles foram se tornando insensíveis à palavra, ao mover do Espírito Santo. E sabe o que fizeram? O maior destaque de tudo isso é que eles se renderam e se entregaram às facilidades dos deleites da própria carne, os deleites do mundo lá de fora e os deleites que Satanás passou a oferecer. Irmão, é muito fácil alguém se entregar às facilidades. É muito fácil. É muito fácil deixar de perseverar. É muito mais fácil assentar-se no sofá da nossa casa e maratonar uma série do que ir para dentro do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e buscarmos a Deus. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente trocar o culto por uma partida de futebol, por um passeio, por um lazer. É muito mais fácil. Dá para entender? Pergunto para você, será que isso acontece hoje nos nossos dias? Só há 2000 anos atrás. O que ele vai dizer para eles? Vigie. Sabe? Essa é uma das principais características de um verdadeiro cristão. No Getsemane, quando ele volta, depois de ter orado, Pedro, Tiago e João estão adormecidos. Ei, vamos! Acordem! Vigiar e orar, filhos. O Espírito de vocês está pronto. Existe uma boa disposição aí dentro de cada um de vocês. Existe uma boa disposição aí. Ei, existe uma boa disposição aí dentro de você. Existe. Mas a sua carne, ela é fraca demais. Como cristãos, nós precisamos vigiar. Se a gente não vigiar, a palavra de Deus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Vigiai, pois, o diabo, adversário de vocês, o adversário da sua alma, aquele que se opõe à sua vida, aquele que está prestes e pronto sempre a te acusar. O diabo, vosso adversário, ele está andando, ele está andando ao derredor,
E ele está bramando, 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 como se fosse um leão. Ele é falso, ele é mentiroso. Ele brama como se fosse um leão, louco para encontrar alguém, para ele devorar. Vigia. A segunda exortação que o Senhor Jesus vai tratar com aqueles dois grupos é dizer para eles o seguinte: ei, vigiem, e agora, lembrem-se de tudo o que tem recebido e de tudo que você tem ouvido. Lembre de tudo aquilo que eu tenho ministrado ao seu coração. Lembre-se de todas as maravilhas que Deus já fez. Lembre-se de toda a história. Lembre-se do bom testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Lembre-se do bom testemunho de Moisés. Lembre-se. Lembre-se das histórias, dos exemplos. Lembre-se da doutrina. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida até o dia chamado hoje. Lembre-se da bondade, lembre-se da misericórdia, lembre-se da longanimidade de Deus, dessa paciência de Deus para com você. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se de quantas vezes Ele já te livrou de acidentes, de incidentes, de problemas, de situações insolucionáveis. Lembre-se da bondade do Senhor, do cuidado dEle, da proteção dEle. Lembre-se de Deus. Lembre-se da palavra que falou ao seu coração. Lembre-se de quantas vezes você chorou sozinho, das tuas lágrimas que você derramou e que ninguém aqui sabe, nem precisa saber, mas cada uma delas foi derramada na presença do Senhor. Ele conhece cada uma dessas lágrimas que um dia escorreu nos nossos olhos, cada dor que a gente sentiu, cada uma das nossas incertezas, inseguranças, cada uma das nossas dúvidas. Lembre-se que Deus conhece todas as coisas. Lembre-se que Ele se põe de pé diante das tempestades da nossa vida e basta uma palavra dEle, uma, para esse vento se aquietar, para esse mar se acalmar. Lembra-se disso. Não se esqueça. Não se esqueça dele, não. Não se esqueça de todo esse amor maravilhoso de Deus para com você. A terceira exortação que ele vai trazer para aqueles irmãos, ele diz para eles: guarda. Lembra-se daquilo que você tem recebido, daquilo que você tem ouvido, e guarda. Diz para você mesmo: guarda aí dentro do teu coração. Que eu e você não sejamos um saquetel furado. Que eu e você não sejamos cisternas rotas que não retêm a preciosa água. Diz uma história que o agricultor, depois de ter trabalhado um dia todo, recolheu o seu cereal em um saco de 50 quilos. Apesar de tão cansado, ele pega aquele saco de 50 quilos e joga na costa, mas ele não sabia que o saco estava furado. E durante a sua jornada, de volta para casa, durante a sua caminhada, ele foi percebendo que o peso começou a diminuir. E a certa altura ele, que alívio, graças a Deus, puxa, acho que eu não ia conseguir chegar. E quando se deu conta, já na porta de casa, quando ele foi tirar o saco das costas, ele estava vazio. Tudo aquilo que ele havia trabalhado tanto, tudo aquilo que ele havia feito durante todo o dia, todo o lucro de uma lida de trabalho, se perdeu ao longo do caminho. Que eu e você não
deixemos pelo caminho as insondáveis riquezas que Deus tem depositado na vida de cada um de nós. Ei, irmãos, guarda como um tesouro precioso, como um tesouro valoroso, inegociável. É como aquele homem que, quando se deparou com o reino de Deus, ele o tratou como uma pérola. E ele toma uma decisão, ele vai e vende tudo o que ele tem, vai e compra aquela preciosa pérola e a guarda como um tesouro precioso. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida, daquilo que Deus tem te dado. Ei, dias atrás, foi exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Dentro do carro, na escola, voltando para casa, foi exatamente essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É aquelas fechadas de trânsito, sabe? Será que é só eu que levo fechada de trânsito? Não, né? E de repente eu me vi nervoso dentro do carro. E ele veio assim, suave. Não permita que nada nem ninguém roube a paz que Cristo te deu. Guarda essa paz. Guarda. Ei, não deixa nada nem ninguém roubar a tua paz. Não deixa nada nem ninguém roubar a tua felicidade. Não deixe nada nem ninguém roubar a tua fé, a tua esperança. Guarda o que Deus te deu. A quarta exortação que o Senhor vai fazer ali para aqueles irmãos. Vai dizer para eles algo interessante. Eu já estou caminhando para encerrar aqui, irmão. Primeiro ele diz para eles: voltem a ser vigilantes. Voltem a ser vigilantes. Segundo, nunca se esqueçam de tudo aquilo que Deus já realizou. Lembrem-se de tudo que vocês receberam e de tudo que vocês têm ouvido. Terceiro, guarde o precioso tesouro que Deus investiu sobre a sua vida. E quarto lugar, arrependam-se. Arrependimento. Domingo passado, o pastor pregou essa palavra na ceia. Um coração quebrantado e contrito não o desprezará o Senhor. Arrependam-se. Arrependimento é um processo que vai nos levar a tomar uma decisão. É o despertar da consciência de cada um de nós aqui a respeito dos erros e dos pecados que nós cometemos. A nossa consciência nos faz lembrar, e é lá que o Espírito Santo trabalha, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Ei, Ricardo, alto lá, para, você errou. Você pecou. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, é a tomada de uma decisão. Lembre-se disso. Segundo passo, reconhecer, de fato, eu errei. Pisei no tomate. Escorreguei na casca de banana. Troquei pés pelas mãos. Falei demais. Explodi na hora que devia ter me calado. Ofendi quando deveria ter ficado quieto. Lembra daquela historinha, conta até 10? Quem se lembra? Antes de qualquer coisa, conte até 10. Isso muitas vezes é necessário, tá? Principalmente para aqueles que são mais passionais. Isso é muito importante. Conta até 10. Oxigena o seu cérebro. Pera lá. Calma. Arrependam-se. Reconheça que você errou. E terceiro passo, que faz parte dessa decisão. Clame o perdão de Deus. Senhor, eu aqui de novo, Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor.
perdoa-me, Senhor. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Arrependam-se dos seus pecados. Na conclusão dessa exortação que o Senhor Jesus está fazendo para a igreja em Sardes, ele vai fechar a conclusão com um alerta. Ou melhor, ele vai fechar a exortação com um alerta. Por quê? Se vocês não estiverem apercebidos, se vocês não estiverem alertas, vocês se lembram daquela história? Ei, escute aqui. Presta atenção na referência que ele usa para tratar com a igreja. Lembram-se daquela história que o povo da cidade se sentia seguro e protegido? Lembram-se? Eles não se sentiam assim, é verdade, Senhor. Eles se sentiam seguros e protegidos. Até hoje eles se sentem assim. Pois bem, não aconteceu que por 2 vezes ladrões invadiram a cidade e tomaram ela de assalto? É verdade, Senhor. Por 2 vezes isso aconteceu. Pois bem, estejam alertas, porque senão eu virei como ladrão em uma hora que vocês não sabem, e eu virei contra ti. Contra quem? Contra os ímpios lá de fora? Com quem que ele está tratando? Eu virei contra ti. Irmão, é certo que o Senhor Jesus vai voltar, amém? Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, mas também vai voltar para trazer juízo. E vai aplicar esse juízo na medida certa e exata que cada um dos desprezadores, dos ímpios, dos negligentes merecem receber. Alguma consideração? Eu tomar uma água aqui? Que a gente já vai concluir. Júnior, me ajuda aí, Júnior. Ele conclui toda essa exortação fazendo esse alerta para eles. E esse alerta, aqui ó, quem está comigo diga amém. Esse alerta chega aos nossos ouvidos hoje. Ei, estejam apercebidos, estejam prontos, porque senão eu vou vir. E vou vir como um ladrão, na hora que ninguém espera. E vou vir trazendo juízo. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando lá fora para o mundo. Algumas pessoas, alguns estudiosos, escute isso. Alguns estudiosos dizem que o juízo de Deus para os ímpios é para condenação. Porém, o juízo de Deus para os regenerados é para levá-los ao arrependimento e perdão. Deu para entender isso aí? Ficou claro o que eu disse aqui? O juízo de Deus para o ímpio, o pecador, será para condenação. Mas ele antevê esse juízo para a igreja de Sardes, para a parte dessa igreja, dizendo para eles: eu virei com juízo, para que eles possam se arrepender e receberem perdão. Ok? A mensagem dele agora encaminha para o seu desfecho, para a sua conclusão. E ele vai apresentar para aquela igreja 3 maravilhosas promessas. Quantas? 3 maravilhosas promessas. A primeira das promessas ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, estes aí, eles andarão comigo de branco.
Ele encontra dentro da igreja, ele faz essa promessa para o grupo daqueles que oram, daqueles que se dobram diante da palavra, daqueles que se arrependem dos seus erros, dos seus pecados, daqueles que tomaram a decisão de não negar a sua fé, daqueles que não negam o bom nome que sobre eles está, o nome de Cristo. E o Senhor Jesus diz para eles: olha, vocês, por causa disso, se tornaram, olha que forte é isso, eles se tornaram dignos de caminharem comigo de branco. Lembra do contexto da cidade, toda aquela industrialização, aquele crescimento do mercado de lã, de tecidos, de vestes e de tinturaria. Tinturaria é a arte que tinge a roupa. Jesus usa essa metáfora para alertar a igreja: olha, vocês que não mancharam as vestes de vocês com as tintas do pecado, com as tintas dos prazeres desse mundo, das ofertas do diabo, vocês que preservaram as vestes de vocês brancas, vestes puras, vestes talares, vestes de justiça, vocês terão o privilégio de entrar no reino de Deus e caminharem junto de mim. Oh, que maravilhosa promessa, que eu e você possamos estar lá nesse dia. Amém? Que nós possamos estar lá nesse dia. Que haja esse desejo, essa esperança no meu e no teu coração de caminharmos com Cristo. Segunda promessa que ele faz para aquela igreja: de modo algum apagaria o nome de vocês. Ei, de modo algum apagarei o nome de vocês do livro da vida. De modo algum. Naquele dia nós chegaremos diante dele e o livro está aqui, o Ricardo chegou. Ricardo, confere. Oh, querido, seja bendito, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entrai. Monique, olha aí, tá a Ana, tá? O Júnior está lá. Nádio, você está aqui também. Podeis entrar. Tomem posse do reino que vos foi preparado. Tomem posse. Lembra-se daquilo que o apóstolo Paulo, ele já está lá dentro, Paulo. Lembra-se daquilo que ele escreveu à igreja de Corinto? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam está aqui. Olha lá, toda essa majestade, toda essa formosura, toda essa glória para vocês. É para vocês. Que promessa linda. Que promessa maravilhosa. E ele encerra dizendo para eles fazendo para eles mais uma promessa. A última delas, que eu esqueci, vou ter que ler. Espera lá, ajuda eu aqui. E o óculos já não ajuda? Ah, tá aqui, achei. A última das promessas. Além de não apagar o nome de vocês no livro da vida, eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai e diante dos anjos. Ô irmão, imagina aí, aquele dia, você chega lá, Pai, está aqui, ó. Adriano está aqui. Ele fez a boa confissão e me recebeu como Senhor e Salvador da vida dele. André está aqui, Pai. Ela me confessou. Ela me recebeu. Anjos, estão vendo aqui? Ele, ela, aquele, aquela. Todos eles. E ele vai nomear um por um. João, Maria, Antônio, Pedro, Marcos. Cada um desses, um dia, fez a boa confissão. Me recebeu como Senhor e Salvador. E hoje são dignos de entrar no reino de Deus. E que promessa, hein, irmão? Dá para dar glória a Deus aí e louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre. Ah, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Vale a pena. Diga para alguém, vale a pena servir a Deus. Vale a pena viver com Deus. Que Ele possa nos encontrar assim. A lição da igreja de Sardes é uma
ela soa como um alerta para nós hoje, para chamar a nossa atenção, para despertar a nossa fé, para nos levar a fazer uma verdadeira avaliação da nossa condição espiritual. E que, ao olhar para nós, o diagnóstico de Cristo possa ser: esse ainda está vivo, esta está viva, ele está vivo, ela está viva. Eles serão dignos de caminharem comigo de branco. Eles são dignos de que o nome deles esteja escrito no livro da vida. E eu confessarei o nome de cada um deles na presença do meu Pai. Amém? Estamos encerrando. Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Para a gente finalizar e orar. Exatamente. E a gente tem visto isso e sentido isso a cada dia, né? A palavra já nos alerta a esse respeito, que no final os dias seriam difíceis, desafiadores, mais desafiadores. Que a gente possa se lembrar daquilo que Deus tem investido na nossa vida. Que a gente possa guardar o bom tesouro que Deus depositou sobre cada um de nós aqui. Se necessário for, Rei, hoje é o dia do arrependimento, tá bom? Hoje é o dia de você acertar e corrigir áreas da sua vida diante da presença de Deus. Coisas que só você sabe, coisas que só você sente, coisas que estão aí dentro de cada um de nós. É para nós todos. Aquilo que está lá dentro do nosso coração, aquilo que está lá no mais profundo da nossa mente, que só Deus conhece. Hoje é dia da gente tratar disso com Ele. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos orar para encerrar? Graças a Deus.